Olá, povo de Deus, povo abençoado, tudo na paz? Glória a Deus. Mais um vídeo aqui para o nosso canal. Fico muito feliz com a permissão de Deus de estar aqui mais uma vez com vocês. Eu sou Marconi Aquino e esse é o canal Grande Momento de nós aprendermos mais de Deus e da sua palavra. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Espero que estejam todos bem. E se você está aqui pela primeira vez nesse canal, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. Se você gostar, você curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Amém. Faça esse canal crescer em nome de Jesus. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês hoje, que está lá no livro de 2 Reis, no capítulo 5. Está aqui, Naamã é curado de lepra. Só que eu não quero falar aqui de Naamã, não, queridos. Eu quero falar hoje de Geazi, o servo de Eliseu. Queridos, porque a igreja de hoje, infelizmente, queridos, para a nossa vergonha, como diz o apóstolo Paulo, ali inspirado pelo Espírito Santo, para a nossa vergonha, o evangelho se tornou, queridos, uma forma de mercado. Muitas igrejas, com exceções de algumas, assim, com muito respeito de falar isso, mas muitas igrejas se tornaram, vamos falar assim, um supermercado, cheio de produtos, querido, e os crentes, as ovelhas, os servos de Deus nunca foram transformados em clientes. Chega ali para comprar mercadorias, muitas vezes um óleo santo, um óleo ungido, uma toalha, um lenço, uma água ungida, uma rosa, uma flor. Queridos, que Deus tenha misericórdia. Então, eu quero contextualizar aqui com vocês uma palavra que está aqui no capítulo 5. Vamos lá a partir do verso 20. Só que a partir do verso 20, quando diz aqui, Geazi é atacado de lepra. E quantas igrejas hoje, queridos, muitas vezes os seus líderes estão leprosos, estão vivendo ali, queridos, amargurados, muitas vezes de aparência, porque tem tocado naquilo que não era para tocar. E assim, Deus não abençoa. Quero falar aqui, quando Naamã se tinha afastado certa distância, olha só, Naamã tinha ido lá, tinha sido curado, como nós sabemos, através dos 7 mergulhos, e queria dar presentes ali para Eliseu. Eliseu disse que não queria nada, queridos. De graça dai, né? De graça recebei, de graça dai. Eita Deus. E ali Eliseu não quis nada, e Naamã foi embora com todos os presentes, com todas as honrarias, com tudo que tinha trazido, e embora, voltando para casa, para sua terra. Aí diz aqui, verso 20, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo, eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Olha só, queridos, isso aqui. Quantos não estão assim hoje, queridos? E muitas vezes grandes missionários, grandes profetas, pastores, bispos, dizendo em nome de Deus, porque ele disse aqui, presta atenção nesse versículo. Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo, eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor. Olha só, queridos. E não é assim que muitos dizem, que é em nome do Senhor, que Deus está dizendo, que Deus falou isso, que Deus falou aquilo. Eis que te digo, diz o Senhor. Aí continua aqui, diz aqui, como viu o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Queridos, aqui foi a destruição de Geazi. Verso 21, então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro. A encontrá-lo e perguntou, vai tudo bem? Olha só, 22. Ele respondeu, tudo vai bem, meu senhor. Tudo vai bem, meu senhor me mandou dizer. Olha só, queridos. Tristeza, queridos. O que a ganância não faz, né? Aí diz aqui, meu senhor lhe mandou dizer, eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, um talento de prata e 2 vestes festivais. Verso 23, disse Naamã, ser servido tomar 2 talentos. Instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais. Pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. Verso 24, tendo ele chegado ao outeiro, tomou os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Olha só, ele levou 2 pessoas para ajudá-lo, mas quando chegou na casa dele, ele pegou toda aquela fortuna que ele tinha recebido e guardou ali para que ele ficasse para ele pessoalmente. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos
e os depositou na casa e despediu aqueles homens que se foram. Verso 25. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Perguntou Eliseu: de onde vens, Geazi? Olha só, mentira em cima de mentira, queridos. Quando se fala uma mentira, tem que falar outra mentira. E quando se fala outra mentira, tem que inventar mais outra mentira. E depois, não, mais outra mentira. E depois mais outra mentira, e assim, querido, não para. Não para. Aí disse aqui, ó, ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Perguntou a Eliseu: de onde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Oh, queridos. Verso 26, porém, ele lhe disse: porventura, não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata, para tomares vestes olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Eliseu perguntou para ele, queridos. Verso 27, portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e à tua descendência para sempre. Ou seja, ele foi amaldiçoado e amaldiçoou toda a sua descendência, querido. Oh, que tristeza. E muitos, queridos. E para sempre. Então, saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Olha só, queridos. As coisas de Deus que é muito séria. Talvez você olhe muitas vezes as pessoas fazendo, zombando, as pessoas pegando o que não é delas, pessoas roubando o ministério, pessoas adulterando, pessoas fazendo todo tipo do que não presta, de fornicação, de orgias, e muitas vezes dentro das igrejas, pegando aí ofertas altíssimas para pregar, muitas vezes uma hora e pouquinho, passagem de avião 5 estrelas, passagem de avião de primeira classe, hotéis 5 estrelas, só luxo. Oh, queridos, e acham que não fazem a obra de Deus, estão leprosos. Estão pegando, querido, aqui as riquezas. Aqui como Geazi pegou de Naamã, eles estão pegando as riquezas que não eram para eles. Estão todos doentes, querido, leprosos. Ministérios escandalizando a obra de Deus. Talvez você fale para um vizinho seu que nunca foi numa igreja: vamos na igreja comigo. E ele já tem na cabeça uma mente quase que formada de que a igreja só tem ladrão, que pastor é ladrão. Oh, queridos, por causa de quê? Para nossa vergonha, por causa de muitos que estão dentro da igreja, por causa de homens que se tornaram muitas vezes gananciosos e estão leprosos. Se tornaram leprosos, espiritualmente falando. Aqui a lepra de Geazi foi uma lepra aqui material, ele ficou branco como a neve na mesma hora. Só que a lepra hoje, queridos, é a lepra espiritual, é a morte espiritual. A pessoa não tem mais força para nada, está caindo tudo e ela acha que está por cima. Tem a aparência de que vive, mas está morto. Muitas vezes sobe nos pultos para pregar, muitas vezes acha que tem autoridade, e Deus, como é misericordioso, vai dando corda mais uma hora, que ele vai chegar. A conta chega, uma hora chega, e muitas vezes a pessoa vai ser envergonhada. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, da tua vida, das nossas vidas, para que não caiamos nesse erro de Geazi, de querer colocar a mão, queridos, naquilo que não nos pertence. Fique satisfeito com aquilo que você tem, com aquilo que Deus te deu. Como o João falou ali, quando o povo vinha até ele para ser batizado, e uns perguntavam: o que eu faço? Eu faço isso, o que eu devo fazer? Aí chegaram alguns soldados romanos. Aliás, João perguntou: e nós? O que nós devemos fazer? O que João respondeu para eles? Trabalhem como soldados. Se contente com o seu soldo, com aquilo que você recebe como salário. Não difame ninguém, não levante falso testemunho. Ou seja, queridos, nós temos aquilo que Deus nos deu, nós temos a nossa parte. Então, que se contentemos com ela. Amém? Oh, queridos, curta, compartilhe e comente se você gostar desse vídeo, para que mais pessoas possam ser alertadas através dessa palavra. Não quero ter aqui a prepotência de dizer que essa palavra vai transformar. Tem palavras maravilhosas, queridos, nos canais do YouTube, pregadores maravilhosos. Estou aqui com mais um para abençoar vidas, amém? Que Deus abençoe você, sua família, sua casa, tudo que você tem. Que você permaneça fiel dentro da palavra e dos preceitos de Deus. Que Deus abençoe a todos, queridos. Fiquem na paz.